A C-Vídeo Produções está com uma novidade para você. Montamos uma estrutura de podcast totalmente profissional. Você pode bombar nas redes sociais e ampliar as visualizações dos seus canais no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, fazendo um podcast profissional perto da sua casa. Temos também estúdio de gravação para a sua empresa, com Chroma Key. Fazemos artes para você divulgar a sua imagem e seus negócios com muita qualidade. Hoje tudo está na internet e quem não é visto não é lembrado, mas a qualidade das postagens e vídeos fazem toda a diferença. Somos uma empresa que estamos há mais de 20 anos no mercado gospel e estamos ampliando a nossa cartela de clientes. Temos o melhor preço e qualidade de podcast de Curitiba e região metropolitana. Venha nos conhecer. Clique no link. Temos uma equipe pronta para lhe atender. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast, hoje em dose dupla. Agora há pouco tivemos um bate-papo bacana com o pastor Hildomar Santos, falando sobre família. E agora, exatamente agora, tem outra convidada para um bate-papo incrível que daqui a pouco eu apresento a vocês. Nós estamos por 3 canais. Estamos pelo Eu Acredito Podcast, pelo canal do pastor Carlos Cardoso, no programa A Hora da Profecia. Uma saudação a todos que estão nos acompanhando também pelo podcast do pastor Carlos Cardoso e também pela C-Vídeo Podcast. A C-Vídeo Podcast faz referência também a esse estúdio onde nós estamos realizando essa programação toda especial. Então, se você tem um podcast que está no papel, está em mente, mas não tem um estúdio para você colocar em prática, entre em contato pelo Instagram, pela C-Vídeo Podcast, conversa ali com o Aládio Camargo, ele vai te dar toda a assistência possível para você tirar o projeto do papel e fazê-lo se tornar uma realidade e fazer os seus conteúdos bombar nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, chegou aqui agora, se inscreve em nosso canal, já deixa o seu like, ative o sininho de notificações, porque assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e por si só vai recomendar para mais pessoas. Então você pode nos dar essa força aí e interagir conosco através dos comentários. Eu estou aqui agora, nessa mesa, com uma convidada toda especial, que é uma amiga, é uma missionária, uma serva de Deus que tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo no Brasil e fora dele, diversos estados dessa nação, que é a missionária Sara Salles. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigada, Fábio. É uma alegria estar mais uma vez com você. Já estava com saudade, né? Fazia tempo que a gente não estava junto. Acho que é o terceiro que a gente faz junto, o terceiro ou o quarto, né? Já está a caminho aí do quarto, eu acho. Né? E eu estou muito feliz de estar com você aqui nessa tarde. Quero dar uma saudação a todos os irmãos que estão nos assistindo, todos aqueles que estão aí pelas redes sociais assistindo e estão conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde edificante. Sim, tenho certeza disso. E é uma alegria poder te receber nessa mesa aqui, Sara, para mais um tempo especial de bate-papo. Hoje te conhecemos, de fato, como missionária consagrada, né? Uhum. Porque tem alguns que levam o título de missionária e nunca foi consagrado. Nunca foi consagrado. Eu falo que eu tenho esse orgulho, né? Esse orgulho santo. Que em 98 eu fui consagrada, inclusive eu tenho uma carteirinha que, na realidade, hoje, Fábio, ela é mais como um item de, vamos dizer assim, para guardar de lembrança, né? Porque na renovação das credenciais, ela não foi renovada pelo fato da Igreja Assembleia de Deus não consagrar mulheres. Mas na época, em 98, eu fui consagrada. E essa carteirinha que eu tenho, ela é assinada em caneta BIC pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Pereira, que era o secretário da época, né? Então, assim, eu sou missionária, sim, olha consagrada. Aí, que bênção. E essa ideia de ser missionário, ela está até um pouco deturpada nos dias de hoje, né? Muitos se auto-intitulam como missionário, mas nunca fizeram missões na vida. Sim. Tem aquela visão, Fábio, de que eu pego a Bíblia, né? Como eu digo, coloco debaixo do braço,
Aí saio por aí orando pelo povo, né? E vai numa casa, vai no outra, vai numa igreja, vai em outra, e acho que isso é missão, né? É lógico que é uma forma de se pregar o evangelho. Nesse mas... caso, os que fazem isso, que vão até nas casas das pessoas orar, Sim. evangelizar, Sim. eu penso que esse ainda pode sim ser considerado missionário. Sim, mas... Agora o camarada passa o dia todo na rede cantando trabalhar e orar. E nunca trabalha, nunca vai fazer o ID do Senhor. Não e é aí missão. diz, eu sou missionário. Não é missão. E assim, eu creio que tem toda uma preparação, né, Fábio? A pessoa vai fazer obra missionária, ela tem que ter um preparo, né? Ela tem que se preparar. E eu digo em todos os aspectos. Quando eu prego em culto de missões, eu falo, em congresso de missões. Gente, é um jargão muito conhecido que é: missões são feitos com as mãos dos que contribuem, com os joelhos dos que oram e com os pés dos que vão. Mas os que vão têm que estar preparados, né? Se você tem vontade de fazer uma missão transcultural, vai estudar um inglês, vai estudar um espanhol, né? Se não tem vontade, quer ficar só no Brasil, mas conheça a região que você vai trabalhar e se prepare na Bíblia, na palavra, né? Um curso de teologia, missiologia. E isso evitaria muitos problemas que as pessoas têm no decorrer da caminhada missionária, quando saem para fazer missão. E até mesmo aqueles, como a gente falou, que vai de casa em casa, né? Sim. Você falou aí das capacitações, que é bom buscar, é necessário, né? Sim. Mas eu acredito que o principal de tudo é ser apaixonados por alma. Com certeza. Meu Deus, isso é o primordial, Fábio. É a missão queimar no coração, né? E você amar mesmo e ir atrás, não importa onde seja. Onde Deus te mandar, quem tem amor a almas, quem tem dentro de si o chamamento de Deus para pregar o evangelho, aonde Deus mandar, meu Deus, não tem... E eu vou até primordial. além, né? Isso veio até agora. Às vezes não é nem você ter amor a almas, é o amor de Deus está em você que te impulsiona a querer vidas, né? Isso mesmo. Isso mesmo, o amor de Deus sendo evidenciado na sua vida. Porque você vê, Jesus, quando ele fala com os seus discípulos, ele diz assim: o mundo irão conhecer vocês quando vocês se amarem como eu vos amo. Então, o mundo conhece a gente quando a gente começa a entender e começa a mostrar para o povo que a gente ama. Entendeu? Verdade. Que a gente ama, nós não somos egoístas, né? Eu vim de uma era de um povo assim um pouco egoísta, né? Tipo assim, eu sou crente, o evangelho é só para mim, mas o mesmo evangelho que alcançou a mim, que alcançou outras pessoas ali que estão ali, ele alcança qualquer pessoa. E nós sabemos que Deus, ele é poderoso para transformar. O importante é ter quem pregue, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então nós temos que pregar. E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então, né? Air, é isso mesmo. Como crerão daqueles de quem não ouviram? Não ouviram. É desse jeito. E o trabalho missionário é desafiador, não é? Demais. Não é qualquer um que foi chamado. É claro que o ID é para todos, né? ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas a obra missionária não é para todos, é para quem de fato foi vocacionado e chamado para tal obra, para tal trabalho. Porque são desafios extraordinários. Às vezes lá você vai ter que lidar com problemas insolúveis na questão humana, então você tem que estar com um preparo espiritual, emocional, psicológico, físico, né? Eu já vi pessoas indo trabalhar em arraial de leprosos. Sim. Entendeu? Imagine trabalhar em um arraial de leprosos, você tem que cuidar de chagas, de feridas de pessoas, então você tem que estar totalmente preparado para essa obra. Outras pessoas que vão evangelizar em tribos que até hoje existem, tribos canibais. Então é só o poder do Espírito Santo mesmo para guardá-lo, para protegê-lo, livrá-lo. Não é simplesmente eu sou missionário e vou fazer a obra de Deus aonde eu quiser. É por isso, Fábio, que para fazer esse ID específico, que é como você falou, todos têm que pregar o evangelho, né? Quando Jesus fala lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, né? O chamamento da igreja é ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas a pessoa tem que entender que tem aquele que é chamado para ficar em Jerusalém, tem aquele que é chamado para ir até Samaria, Judeia, e tem aqueles que são chamados para ir para os confins da terra. Porque não é todos que vão abrir mão, né, das suas regalias, da sua família, de tudo isso para ir fazer essa obra missionária. Então a pessoa tem que estar muito, mas muito bem ciente daquilo, do chamado que ela tem e das intempéries que ela vai enfrentar.
no meio dessa caminhada, né? Deixar a sua cultura, você vê, o Brasil é um país enorme. Quando a gente sai aqui do Sul e vai para o Nordeste, a gente já sente a diferença. Agora, você imagina ir para um outro país, que a comida é diferente, que a língua é diferente, que a cultura é diferente, que é tudo diferente. Então, a pessoa tem que estar mesmo assim, preparada para enfrentar essas dificuldades que ela vai enfrentar no meio do caminho. Verdade. Agora, como saber que eu tenho um chamado missionário? O princípio de tudo é paixão por vidas, é paixão de almas, é o amor de Deus colocado em nós, que desperta em nós o amor por vidas, em querer ganhar vidas para Cristo. Esse é o primeiro, né? Mas eu não posso focar um trabalho missionário aos confins da terra sem antes ter evangelizado na Judéia. Simplificando. Se eu nunca evangelizei na minha rua, como eu vou fazer missões na África? Isso mesmo. Porque eu lembro que quando eu me converti, eu fazia essa oração meio que infantil, né? Jesus, me leva para a África, me leva para pregar para os países não alcançados. Sim, todo mundo até já fez bonita essa oração. Eu acho que todo mundo já fez essa oração, e é né? válida, né, Fábio? É válida. Todo mundo me leva para a África, me leva a fazer a obra missionária, mas eu não tinha nem evangelizado a minha rua ainda. Eu acho que os meus vizinhos nem sabiam que eu era crente ainda, eu não tinha ganhado ninguém para Jesus ainda. Então, primeiro, você deve ter paixão por almas, e essa paixão já deve ter se evidenciado em práticas em sua localidade de moradia, não é verdade? Isso mesmo. E outra coisa, tem gente que quer ir para a África, por exemplo, só que aqui no Brasil tem lugares que estão tão necessitados quanto a África. Verdade. Entendeu? A gente vê por algumas regiões. Vou te dar um exemplo bem clássico. A minha família é muito grande. Eu tenho um primo que se chama Klebstone, né? Ele é ali do Piauí. E ele está numa cidadezinha que, Fábio, é pequenininha. Ninguém quer ir fazer obra missionária ali. Entendeu? Então, assim, ele precisa de ajuda, ele precisa de recurso, ele precisa de obreiro, mas as pessoas não querem ir. Por quê? Porque ali, ó, no Piauí, é no sertão, ou é num lugar pequeno, né? Então, assim, as demandas aqui no Brasil são grandes para missionários também. Precisa demais. Você vai para uma Bahia, lá por mais o sertão da Bahia, você vai para o sertão... Maranhão tem muito crente, mas tem muito lugar dentro do Maranhão que precisa. Amazônia. Verdade. Eu acabei de vir de uma cidade chamada Pauini, entendeu? Mas eu quero mesmo fazer missões em Orlando. Em Orlando. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Precisa. Eu dei risada. Porque os Estados Unidos é um país, né, de primeiro mundo, onde você tem um poder de compra muito grande, uma vida mais tranquila para se viver. Porém, por esse fato, Fábio, todas as pessoas que a gente conversa, que nós conhecemos, né, que estão nos Estados Unidos, que nós temos esse contato, falam que é difícil o evangelho, porque o povo acaba ficando muito materialista. Porque um brasileiro que sai daqui para ir para os Estados Unidos, ele sai com um objetivo. Qual é o objetivo? Ganhar dinheiro. Sim. Ficar rico, entendeu? Então, quer dizer, quando ele chega lá, ele se esquece da parte espiritual e ele vai trabalhar. E lá, como tem muita oportunidade, a pessoa vai trabalhar, Fábio. Entendeu? Trabalha 2, 3 empregos. E aí, que hora que vai sobrar para ir para a igreja? Pro espiritual, né? Na verdade, a América, a Europa, eles estão carentes de um avivamento. Sim. Né? Eles são dados tanto ao trabalho incansável, dioturnamente, a fim de ter, obter, conquistar, alcançar, granjear e até depois ter para ostentar, que eles não têm tempo para buscar a Deus. É por isso que esses países têm tido um índice alarmante de pessoas céticas, ateístas, incrédulas, ou aqueles que se apostataram da fé. Tem o cristianismo como uma religião boa, agradável, tem o Cristo como o Senhor, mas não querem viver mais a mudança que o Evangelho propõe. Isso mesmo. Eles querem viver os prazeres que este mundo oferece. Então, só alguém cheio do Espírito Santo, com uma visão de Deus, na ideia de levar uma missão transcultural através da pregação do Evangelho para ser diferente e fazer a diferença nesses países que são ricos financeiramente, mas estão perdendo o essencial, que é Cristo, que é viver a vontade de Deus. O avivamento, né? Buscar a Deus em todo momento. E se esquecem, Fábio, que na realidade é assim, a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver a presença de Deus, a bênção de Deus, se não tiver essa busca por Deus, nada adianta, né? Verdade. E, inclusive, eu tenho uma amiga muito querida que está morando lá nos Estados Unidos há até pouco tempo, né? A Keila.
e o Cláudio são pastores, inclusive eles são diretores da IBETEL, da faculdade onde eu me formei, e eles falam que o pessoal, essa busca, né, pelo financeiro, mas é muito interessante que você falou de ostentação, só que eles não ostentam lá. Né, como você diz, eles ganham para ostentar aqui. Isso. Mas lá não existe, né, esse padrão de vamos ostentar. Porque todo mundo tem tudo. Todo mundo tem um tênis da Nike, todo mundo tem um iPhone, todo mundo, né, que trabalha. Que eu não discordo deles ganharem para ostentar aqui depois, não. Eu também não discordo. Cada um faz o que quer com seu dinheiro, né? Afinal de contas, trabalharam tanto. Só que não pode esquecer, né, de buscar a Deus. Não pode esquecer de buscar a Deus e colocar como prioridade, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, as necessidades, todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso aí. O grande problema é que as pessoas estão invertendo as prioridades. Isso. Primeiro a minha vontade, o meu desejo, primeiro o meu querer, primeiro os meus sonhos, primeiro os meus projetos, primeiro as minhas realizações, o reino de Deus para quando eu estiver velho e se tiver tempo. Quando eu tiver tempo. Isso mesmo, a grande maioria. Então, por isso que esses países, embora sejam bons de se viver, são países que precisam de pessoas que, de fato, querem pregar o evangelho e fazer a diferença como missionários. Eu brinquei com Orlando porque existe um índice crescente também de igrejas brasileiras em Orlando que cresce a cada dia. A cada dia. E isso é louvável, porque as igrejas sabem, ainda que seja uma cidade, um lugar rico, mas eu penso que quanto mais rico, mais difícil é para alcançar o evangelho. Porque uma coisa é você ir para um país da África não alcançado, miserável, e lá você oferecer pratos de comida e depois você oferecer o evangelho. Isso. Pelo prato de comida as pessoas vão querer o evangelho. Agora, como vai oferecer o evangelho para quem tem tudo? É bem complicado, né? É bem difícil. Mas você vê que Jesus confrontou isso sempre, né? Sobre o rico, né? Quando ele vem para aquele menino, não, mas eu conheço, eu pratico, eu obedeço. Aí Jesus olha para ele e fala, então vai lá, volta, vende, basicamente, desfaz de tudo e vem me seguir. Ele fez? Ele não fez. Né? Por quê? Porque o coração dele estava no dinheiro. Não é pecado, Fábio. Jamais. O nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Nós sermos prósperos, né? Ou termos um dinheiro. O problema é que a busca desenfreada pelo dinheiro faz com que, como você disse, a gente inverta as prioridades. E quando inverte as prioridades, é aí que Deus não se agrada, entendeu? E a gente vai perdendo e vai ficando muito na terra. Eu costumo muito nas minhas pregações, Fábio, falar que Jesus, ele fez uma colheita na terra, na pandemia. Por que que Jesus permitiu? Um dos pensamentos meus, tá? Isso é um pensamento meu, da Sara Salles. Deus permitiu a pandemia vir e acontecer tudo o que aconteceu porque o povo estava gostando muito da terra, Fábio. O povo estava muito fincado na terra. Você pode observar, você é pregador, eu não sei se você concorda ou compartilha o mesmo pensamento, mas escute e vamos ver se você compartilha. Prega uma mensagem de prosperidade, vitória, de triunfalismo. A igreja vem. Entendeu? A igreja glorifica, dá glória e tal. Agora, prega uma mensagem sobre arrebatamento. O pessoal já, lógico, sempre vai ter aquele que vai chorar. A igreja recebe a forma, né? O Espírito Santo, que não é a gente, né? O Espírito Santo que movimenta a igreja. Então, mas é muito mais difícil se pregar uma palavra de arrebatamento, de se converter, de voltar ao primeiro amor, do que você... É muito mais difícil do que você pregar uma mensagem de triunfalismo. Tanto é que as mensagens que viralizam na internet, os cortes, são de triunfalismo. Você coloca um corte, olha, se converta porque Jesus está voltando. Não vai viralizar, Fábio. Não viraliza, né? O povo não quer a Bíblia, não né? Não quer fazer que nem a menina lá. Mas ela Vitória. Não está errada. Não, ela não está errada. Quando você olha o contexto do que ela está falando, você entende isso. Porque o que o povo quer? O povo quer bênção terrena. Aí o que Jesus faz? Para concluir meu pensamento. Permite a pandemia, recolhe um monte de gente da igreja, crente, pai, mãe, tio, sobrinho, e foi aquela colheita inteira. Aí sabe o que a igreja começou a cantar, Fábio? Mas volta logo, Jesus, vem me levar para casa. Por quê? Porque quer estar com Jesus, logicamente, mas quer sair do sofrimento e quer encontrar o ente querido que foi embora. Você está entendendo? Então, assim, nessa visão, né, nessa forma que eu enxerguei, que é, como eu te disse, uma opinião minha, a gente vê que o povo está muito arraigado na terra e está deixando as coisas espirituais e a vida
a vida espiritual, a vida eterna, em segundo plano, quando deveria ser diferente. Eu penso que está faltando nessa geração, está faltando em nós, é o que os nossos pais tinham. Sim. Saudade do céu. Sim. Saudade de um lugar que em corpo eles nunca tiveram lá. Isso mesmo. E em lembrança também parece que eles nunca tiveram lá. Mas eu penso assim, que se Deus ele fez um homem e soprou nas narinas do homem o espírito que concedeu ao homem vida e o fez alma vivente, a gente veio de Deus. Sim. E se a habitação de Deus é no céu, é no céu, dentro de um âmbito teológico, é o terceiro céu, o céu onde habita a luz inacessível da glória de Deus. Sim. Se o sopro que nos concedeu vida veio de Deus e Deus habita no céu, isso quer dizer que o espírito de vida que há em nós veio do céu. E deseja voltar para lá. E deseja voltar para lá. Isso. Só que nós fomos nos acostumando tanto com essa vida, com essa terra, de conquistar. Há sofrimento para conquistar, mas a gente pode conquistar, de ter. Aí chega um momento que nós vivemos aquele momento cômodo, conquistamos, realizamos e vivemos a nossa comodidade. Igual tempo atrás eu ouvi um pastor falando que se Jesus não quisesse voltar, ele não precisava voltar, porque aqui na Terra estava tudo muito bom. Meu Deus do céu. Que quando ele quisesse passear, ele passeava. Se ele quisesse conhecer outros países, ele conhecia. E que a Terra era maravilhosa para viver. Mas eu penso que eu me converti a Jesus para ir para o céu. Inclusive, é para lá que eu vou, entendeu? Então, assim, eu penso que precisa ser despertado nessa geração novamente a saudade do céu. A saudade do céu de voltar para casa. Para casa, né? Porque nós estamos aqui como peregrinos, forasteiros em uma terra estrangeira. E é justamente isso, Fábio, quando eu estou pregando, que eu vou falar sobre a eternidade, sobre até um consolo, né? Que Deus tem me dado para falar à igreja pós-pandemia, porque assim, quando morre alguém que não tem Jesus, nós temos que nos preocupar e nos entristecer. Sim. Porque a gente sabe, não tem meio termo, né, Fábio? É céu ou inferno. Não tem. Você não pode julgar porque na última hora, o ladrão da cruz, só que o ladrão da cruz, ele ouviu, recebeu a palavra e aceitou. Agora tem pessoas que passam a vida inteira ouvindo e não recebem. Tem oportunidade para ser batizado e não vai. Verdade. Entendeu? Eu penso muito nisso. E outra coisa, vamos pensar. Você já sofreu um acidente, Fábio? Alguma vez? Acho que de já. Carro, assim, ou um susto de carro? O que você pensa na hora que você leva o susto? Você não pensa em nada. A única coisa que a gente grita é eu, por exemplo, grito Jesus ou Deus. Deus! Mas eu não penso em filho, eu não penso em marido. Você não pensa... Como é que você vai pensar em se arrepender no momento de um acidente? A não ser se houver um tempo. Mas mesmo assim, ali, né? a gente fala assim, a gente não pode julgar, né? Se a gente for para a Bíblia, é céu e inferno, não tem Jesus, vai para o inferno, tem Jesus, vai para o céu, entendeu? Confessou Jesus, tá servindo a Deus, vai para o céu. Então, quando alguém morre sem Jesus, a gente tem que se entristecer. Claro. Né? Mas quando um crente parte para a eternidade com Cristo, nós vamos nos entristecer momentaneamente pela dor da separação. Porque nós não fomos criados para lidar com o sentimento da morte. Não. Porque nós somos criados para ser eternos. Infelizmente, o pecado entrou, nos fez meros mortais, e aí nós sofremos a dor da separação. Fábio, mas quando a gente lembra da onde a gente é e para onde a gente vai, a gente se consola de certa forma. Porque aquilo que você está falando, o povo está tão arraigado na terra, que quando alguém parte para a eternidade, é um sofrimento eterno, é um luto eterno. Só que, gente, pelo amor de Deus, vamos louvar a Deus. Olha o que Paulo vai falar à igreja de Tessalônica. Irmãos, não sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, né? Porque eles estão dormindo, aguardando a volta de Deus. Esse dormir aí tem várias interpretações, que não é o fundo aqui da mensagem. Eu creio que eles estão todos conscientes onde estão. E ele fala, porque eles serão arrebatados primeiro, né? Serão ressuscitados primeiro, terão seu corpo glorificado, e depois nós, os que estamos vivos, também teremos nosso corpo transformado e nos encontraremos com Jesus nas nuvens, enfim. Então, o que a Bíblia está dizendo? Gente, partiu para a eternidade, chore, vive o seu luto, não prolongue o seu luto, alguém que morreu, né, com Cristo, porque ele está onde? Ele está na eternidade, ele cumpriu, que é isso. Nós fomos chamados para a eternidade. Sempre quando eu vou evangelizar alguém que não tem Jesus, sabe qual é a primeira pergunta que eu falo para a pessoa, Fábio? Para chamar a atenção? Onde você vai passar a tua eternidade? E a pessoa olha para mim e fica pensando, poxa, eu nunca me atentei para isso. E aí eu começo. Pois é, a vida aqui na Terra é só um sopro, né? É um tempo muito curto. Ontem eu estava com 20 anos.
Hoje eu já tô com 25. Olha aí. Passou só 5, né? E não passa, né? Não vai passar mais. Mas, lógico que tô com muito mais, tô na casa dos 40. Então, assim, a vida é muito rápida aqui. Então você tem que se preparar para a eternidade, né? O problema é que as pessoas não pensam na eternidade, só pensam na vida na vida aqui, terrena. né? É por isso que quando eu vou evangelizar, eu pergunto, né? Já parou para pensar onde você vai passar a tua eternidade? Então aí é onde entra Jesus. Sabe quem é que pode te garantir uma eternidade feliz, uma eternidade? É Jesus, porque ele veio, né? E aí você entra com a mensagem do evangelho. Sempre as pessoas têm a percepção da eternidade. Sim. Tem muita gente que acha que... A pessoa só pensa quando alguém morre, Fábio. Mas mesmo assim, para muitas pessoas, morreu, acabou. Acabou. Não segue o juízo, sabe? Morreu, já é o fim, pronto. Mas não pode ser, né? Mas assim, quando a gente acredita na eternidade e tem essa percepção de céu, inferno, felicidade eterna, o sofrimento eterno, Sim. as pessoas param. Sim. E mesmo vivendo no erro, a pessoa fala, poxa vida, eu não posso morrer agora. Sim. Porque ele sabe que se ele morrer, ele vai perecer. Porque não está nele a certeza da salvação. Isso mesmo. E todo cidadão do céu, todo salvo em Cristo, uma das certezas que ele tem é a salvação. Primeiro é a certeza, todo ser humano vai morrer. Segunda certeza eu vou para o céu. Sim, com certeza. Então, assim, as pessoas precisam buscar essa percepção em Deus que existe uma vida além dessa vida. Claro. E essa vida vai ocorrer conosco após a morte. Sim. Ou após o juízo final, ou após a vinda de Jesus Cristo. Mas, Sara, você falou algumas coisas aqui, como, por exemplo, o amor ao dinheiro. É interessante que querer o dinheiro não é pecado. Não. Você desejar ter dinheiro não é pecado. Mas é quando você coloca o amor ao dinheiro. Aí se torna a raiz de todos os males. Né? Inclusive, Fábio, lógico, eu louvo a Deus por isso que hoje as pessoas estão lendo mais a Bíblia e interpretando a Bíblia de maneira mais correta, né? Antigamente você via muita gente falar assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Porque liam de forma assim, por cima, né? Não prestavam atenção. E a gente vê que a Bíblia fala que é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males, né? Então, assim, ou você adora a Deus, ou você adora o dinheiro, ou você vive para Deus, ou você vive somente para o dinheiro. E a grande maioria das pessoas são assim. O que a gente fala, né, dinheiristas, né, ou materialistas, né? Deus quer abençoar todo mundo, Fábio. O princípio da nossa vida aqui é a bênção de Deus. Você vê, Jabes, quando vai orar, o que Jabes pede para Deus? Ele pede 4 coisas para Deus. Primeira coisa que Jabes pede é a bênção a bênção grandiosa. Ele fala assim, se tu me abençoares muito. Ele não fala assim, me abençoar um pouquinho, me dá ali o que eu preciso. Não, ele fala, se tu me abençoares muito. Se o Senhor me der crescimento, naquela época se amplificares os meus termos, ali é literalmente, se o Senhor me der terras. Sim. Né? Então, quer dizer, a leitura termina falando assim, Deus concedeu o pedido de Jabes. Então, Deus se alegra quando alguém pede, né, para ser abençoado, só que Deus reconhece a intenção do coração, viu que a intenção do coração de Jabes não era se engrandecer, não era somente, né, mostrar, mas de repente até ajudar, de repente abençoar alguém, né, e Deus abençoa. Agora o problema é quando você se apega ao dinheiro. Verdade. E se apegar aí é um caminho muito ruim. E vale a pena ressaltar aqui quem de fato era Jabes, né? Alguém que nasceu com estigma. Olha, eu amo essa palavra, o Fábio. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu estou pregando em Bacabal, no Maranhão. Está até no meu canal, no YouTube. E ele está sendo muito bem visualizado, sabe? E eu gosto muito de pregar sobre Jabes. Porque Jabes, a Bíblia começa... É tão interessante que a história de Jabes começa contando o fim, né? Ele começa falando... E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Quando a gente vai contar uma história, a gente começa do começo para o fim, né? Sim. Então, ele conta o fim. E aí a gente entende que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, né? Então, às vezes, não importa como você começou, não importa como está o meio da tua vida. O importante é como você vai terminar. E as pessoas, Fábio, têm muito a mania de querer que Deus faça tudo. Então, Deus pode, tá, Deus pode. E aí? O que você vai fazer para Deus, né? É poder atuar na tua vida. É como a lei de Newton, é ação e reação. Você ouve a voz de Deus, age, Deus vem e reage à tua fé, à tua ação, à tua oração. Então, Jabes vai fazer isso. Ele é um provocador de dores,
pela sua mãe, porque nós vamos ver que o nome Jabes significa aquele que provoca dores, e na cultura judaica, quem dá o nome aos filhos é a mãe. Então, com raras exceções, nós vamos ver homens dando nome aos filhos, né? Você vai ver ali Jacó mudando o nome de Benoni para Benjamim, e você vai ver Deus, o anjo Gabriel, falando com Zacarias dentro do templo e dizendo para ele, olha, o nome do menino vai ser João. Então, na realidade, não foi nem Zacarias que deu o nome, foi o próprio Deus, né? O nome de João, mas através de Zacarias que vai se saber o nome do menino. Só que a mãe dá o nome para o filho, porque ela dá o nome de acordo com o nascimento da criança, né? E aí, vamos supor, no caso de Jabes, ele provocou tanta dor na mãe dele, que a mãe dele chegou e disse assim, você vai se chamar Jabes. E Jabes significa aquele que provoca dores. Um estigma, né? Que ele vai carregar até quando ele chega à estatura de homem, né? Então ele vai carregar o estigma como criança, como pré-adolescente, adolescente, como jovem. Imagina só, Fábio, eu faço até essa conjectura, esse pensamento, quando uma criança ia brincar com Jabes. Não vou brincar, ele é provocador de dores. Como é que eu vou brincar com uma criança que me machuca, né? Uhum. Como é que eu vou me relacionar com um jovem que é um provocador de dores? Mas tudo muda quando Jabes compreende que o Deus de Jacó pode transformar a vida dele. E você vê que é uma coisa muito relacionada ao nome. Uhum. Porque quando Deus fala com Moisés lá no monte, ele fala para o povo que eu sou, que sou, te enviou a vós. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó te enviou a eles, né? Então você vai ver, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, esse será o meu nome, e eu serei lembrado assim de geração em geração. Jabes podia ter chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas ele fala, não. E Jabes invocou o Deus de Israel, que é o Deus de Jacó. Por quê? Porque ele entendeu que aquele Deus que perguntou, qual é o teu nome? É Jacó. Então, a partir de hoje, não vai ser mais Jacó. Vai ser Israel, né? Príncipe, porque você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu, né? E diga-se de passagem, tá? Ele não lutou contra, ele lutou com. Né? Uhum. E aí, muda-se todo o contexto da história de Jacó. Então, Jabes, conhecendo essa história, o que ele vai fazer? Ele vai invocar o Deus de Israel. E aí, quando ele invoca o Deus Israel, porque toda vez que a gente invoca, Deus vem, né, Fábio? Deus vem, né? Deus chega, e ele invocou, e invocar na área da religião significa trazer o sobrenatural para a terra e fazer com que ele permaneça. Então, quando ele chama o sobrenatural chega para ele e fala, o que você quer? Basicamente isso. Então, Deus, me abençoe muito, me dê crescimento. Foi as duas primeiras orações, os dois primeiros pedidos de Jabes. E eu acho muito interessante, porque ele poderia ter feito igual Salomão, me dê sabedoria. Né? Uhum. E Deus deu o quê? Sabedoria e deu riqueza para Salomão. Só que ele foi direto ao ponto. Ele foi muito específico. Eu quero ser abençoado muitíssimo. Não é pouco. Então, eu quero que o Senhor me dê crescimento. Amplifique meus termos. Então, não é pecado, Fábio. A gente pedir para Deus nos abençoar e mudar a nossa história. Ainda mais pegando o contexto de Jabes. De Jabes. Aquele que provocador. Algumas pessoas até diz que um dos significados do nome de Jabes é sofrimento. Eu não creio assim, mas eu acredito muito que quando você provoca dor, você acaba sofrendo também. Sim, claro. Porque assim, imagine você conviver com o pensamento de que todas as vezes que você chega perto de alguém, você faz alguém sentir sofrer. Sofrer. Você acaba sofrendo, porque é involuntário. Pô, eu vou fazer uma sociedade, caraca, eu vou fazer o meu sócio sofrer. Uhum. Eu vou casar, cara, eu vou fazer a minha esposa sofrer. Cara, eu nasci, fiz a minha mãe sofrer. Eu tenho um irmão, faço meu irmão sofrer. Isso cara, mesmo. A sua mente, o seu psicológico não fica legal, o seu emocional não fica legal, a ponto de você chegar em um momento e falar, pô, todos que se aproximam de mim sofrem, e aí você acaba sofrendo, e é interessante, porque você acaba provocando dores. Né? E é interessante, Fábio, porque eu sempre falo isso, que essa passagem bíblica, ela fala de Jabes, sim, mas ela fala muito da mãe de Jabes, porque, embora não cite o nome dela, você vai observar que Jabes vai provocar dor nela, mas Jabes é um bebê. Ele não tem ali a consciência, vou provocar. É involuntário. Né? E o que ela faz? Ela imprime as dores dela no filho dela. Entendeu? Sim. Então, ela lança um estigma no filho dela que era uma dor propriamente dela. Então, o que acontece na nossa vida, né? Levando já para um outro lado de estigma, de sofrimento. Às vezes, as pessoas sentem dores e elas imprimem essas dores em nós. Entendeu? Sim. Então, cabe a nós nos libertarmos dessas dores. E Jabes, ele foi se libertar disso na oração, na busca a Deus. Então, assim, a realidade de Jabes o levou a fazer essa oração. Ou seja, ele acaba sofrendo por ele
proporcionar a dor a quem ele não queria ele não teve dor, intenção né? de fazer aquilo. Então, se a gente for imaginar como é que foi a adolescência, a juventude, até esse cara alcançar a idade de madura, Sim. foi uma trajetória de dor e de sofrimento. De rejeição, de solidão. De proporcionar dor e sentir dor. Isso. De proporcionar sofrimento e sofrer. De proporcionar portas fechadas e ter as portas fechadas para si. Agora, no original da oração de Jabes, não fala nem que ele orou. Ele invocou, né? Não faz a expressão de um desejo. Porque está escrito assim no original: ah, quem me dera se o Senhor me abençoasse e me abençoasse muitíssimo. Entendeu? Ah, quem me dera. Ele está expressando um desejo. Um desejo que ele tinha no coração. Se o Senhor fizesse isso. Ele está vivendo um estigma de proporcionar dor e sentir dor, de proporcionar sofrimento e sofrer, que ele não se acha digno nem de pedir. Ele fala, eu só vou expressar o meu desejo, quem sabe o Senhor me ouve. E Deus que ouve e que conhece né? a intenção do coração, vai lá e realiza. Ah, quem me dera. E o mais lindo, ali dos 3 versículos que reflete toda a história de Jabes, é que o último versículo diz, e Deus ouviu a sua oração. E nós falamos dos 2 pedidos, né? Os 2 primeiros e os 2 últimos. Que a tua presença seja comigo, e que do mal não seja aflito. Que a tua mão, né? Que a tua mão seja comigo e que do mal não seja aflito. Por quê? Porque todo crescimento, Fábio, e toda bênção de Deus evidenciada na vida da gente vai atrair olhares altivos. Porque assim, enquanto a gente está sofrendo, enquanto nós somos um provocador de dores, né? Pelo contexto bíblico que nós estamos falando, as pessoas não querem estar perto da gente. Aí quando Deus vira o cativeiro, né, muda a vida da gente e a gente começa a ser abençoado, crescer, aí começa aqueles que querem se encostar, né, que querem vir por alguma coisa que ele possa ganhar, né, algum interesse, e tem aqueles que não vão de forma alguma aceitar que a gente esteja sendo abençoado e vai lançar a palavra de maldição, né, vai ter olhar de inveja. Então a oração de Jabes, a oração ou o desejo, né, como está no original, ele é um desejo muito, muito, mas muito inteligente. Né? Ele quer ser abençoado, ele quer crescer, mas ele quer que Deus esteja com ele 24 horas e que livre ele do mal. Ele não deixa de colocar Deus como prioridade. Né? Porque ele fala que a tua mão seja comigo. Mão fala de proteção. De proteção, de guia, de direção. De direção. Isso. Né? Onde eu vou, Senhor, o Senhor leva, é a tua mão, é como um pai pegar a mão de uma criança pequena e dizer, vem comigo. O que ele está dizendo, pai, pega aqui, me leva, né? Você tem a Camille, que é pequenininha, eu tenho o Fábio também. Então, a gente tem aquele cuidado de pegar na mão, né? Que tá ali sobre os nossos cuidados. É a mesma coisa, é o que Jabes falou. É como se ele estivesse dizendo, eu sou uma criança e eu preciso que o Senhor me conduza. E que o Senhor me preserve do mal. Essa é a ideia de preservar do mal. O mal não fala deixar. A respeito do mundo espiritual. Sim. Mal fala a respeito do diabo, dos demônios, fala dos invejosos. Dos invejosos. Fala dos homens maus que maquinam o mal. Isso. Mas também fala da maldade do próprio coração do homem. Também, Fábio. O Jabes, quando ele fala que o Senhor me preserve do mal, ele não está falando apenas das forças espirituais ou da malignidade humana. Ele está falando, me preserva do meu coração de mal mim também. Mesmo, né? De mim mesmo, porque né? nós somos a nossa natureza, né? Nos pende para isso. É como Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Eu faço, entendeu? Então, isso é da nossa natureza humana. Então, mais uma vez, né? É mais algo que a gente vai aprendendo. Ele pede a proteção dele mesmo também, porque essa maldade está dentro do coração. E outro, você quer conhecer um ser humano? Dá poder a ela, dá dinheiro, né? A ela. Uma coisa é você não ser um ninguém e depois você alcança tudo, né? Entendeu? Então você é tentado, isso mexe com o ego. Você é tentado com aquilo que você conquista, com aquilo que você alcança. Isso. Nem todas as pessoas estão preparadas para ser ricas. Existem pessoas arrogantes quando ganham uma bicicleta, imagina quando tiver um carro. Misericórdia. Entendeu? E outra, a questão da vingança, porque se o escritor começa dizendo, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, ele está dizendo que Jabes se elevou a seus irmãos, que antes ele estava abaixo e depois ele se elevou a seus irmãos. Então, se ele tem um espírito de vingança, o que ele vai fazer? Ele vai pisotear todo mundo. Agora, né, eu sou abençoado, eu estou num lugar como José. Verdade. Entendeu? É por isso que a gente precisa ter uma alma sarada, curada. Curada para sabermos viver todas as etapas da nossa vida, a ponto de dizer igual José, né?
Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Dele esquecer todo o sofrimento. Deus me fez crescer na terra da minha aflição, né? Primeiro Deus me fez esquecer Manassés, depois Deus me fez crescer Efraim. E é interessante que quando ele se encontra com os irmãos, existe ali todo um plano, né? Para talvez, né, uma vingança, vamos dizer assim, né? Traga o outro, segura um, prende, coloca, né, Simeão lá na cadeia onde ele ficou e tal. Mas no final, que eu acho lindo, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, né, que ele fala, não tenham medo. Para esse tempo, né, Deus me mandou na frente. Não foram vocês que me mandaram para cá. Então ele está isentando de culpa os irmãos, né? E está demonstrando, sim, eu não tenho raiva de vocês porque eu tenho consciência que não foram vocês que me mandaram para cá. Quem me mandou foi o próprio Deus. Isso é lindo. Isso aí é quando o cara compreende que tudo o que viveu, tudo o que passou foi apenas um processo. Uhum. José, ele pode ter deixado por um momento a sua alma ser tomada por sentimentos tóxicos. Isso, de vinganças, de mágoa, isso, de ódio por causa dos seus irmãos. Sim. Mas quando ele compreende que tudo foi um processo para que ele pudesse viver o propósito, ele estava dizendo bem assim, ó, a chacota, a zombaria, a cisterna, ser vendido, ser acusado de algo que eu não fiz, ir para a prisão, foi apenas um processo dói, né? do Deus que me deu um sonho para que hoje eu pudesse viver a realização deles. E como fala o pregador Fábio Santos, o processo dói. Tudo é um processo, né? O processo ele é terrível. Mas o bom é você entender no final que esse processo foi para te fazer crescer, foi para te fazer chegar onde Deus quer que você esteja, para que o nome dele seja glorificado, entendeu? Sim. E que você chegou a tal ponto para abençoar pessoas. Verdade, né? verdade. É isso mesmo. Pessoal, nós estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast, agora aqui com a missionária Sara Salles. Estamos em uma conversa muito especial aqui sobre diversas temáticas. Eu acho que já falamos aqui sobre missionários, sobre missões, já falamos sobre dinheiro e agora falamos sobre a história de Jabes, falamos sobre processo e propósito. Esse é o Eu Acredito Podcast, né? Em uma hora a gente aborda tantos episódios. Mas hoje nós não estamos apenas no canal do Eu Acredito Podcast, nós estamos também no canal do pastor Carlos Cardoso. Tá uma grande audiência aí, né, Aládio? 203 visualizações. Maravilha, Deus, ali com o benção. pastor Carlos Cardoso. Muita gente nos acompanhando aí no bate-papo. Abraço a todos vocês. Espero que vocês estejam sendo edificados por essa programação A Hora da Profecia. Estamos também no canal AC Vídeo Podcast. Você pode nos ajudar a crescer nesses canais. Os inscritos do pastor Carlos Cardoso, se inscreva no Eu Acredito Podcast, Eu Acredito Podcast, escreva aí no canal do pastor Carlos Cardoso, ambos se inscrevam no canal AC Vídeo Podcast e todos se inscrevam no canal da Sara Salles. Isso! É isso aí. Ô, Fábio, tem uns comentários aqui no chat e eu quero mandar um beijo pra Deia. Posso mandar aqui um beijo pra Deia? Pode. Andréia, Deia Galo, minha amiga, tá lá em Ouro Verde, interior de São Paulo. Hoje é aniversário dela. Hoje é aniversário, Deia. Parabéns, minha amiga. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, viu? Te dando crescimento. Que a presença dele esteja com você e que a proteção dele esteja na tua vida, tá bom? Te amo, minha amiga. Você viu o comentário ali? Eu vi. Você viu o comentário? Eu vi. Ai, essas pregação polêmica, viu, Fábio? Eu, particularmente, quando eu estou fazendo podcast, eu não me atento muito aos comentários, senão a gente acaba se perdendo daquilo que a gente está falando. Dentro daquilo da nosso que a gente assunto, tá falando né? aqui, do assunto. Porque quando a gente está fluindo aqui, a gente vai para diversos caminhos. Aí se a gente vê alguma coisa aqui, né? Nós vamos para outros caminhos, entendeu? Verdade. Mas, ó aqui, o Pablito aqui, ó, amigo Pablo. O Pablo, ó, a missionária Pablo. Ruth Benigno tá aqui com a gente também. Mas, ô missionária, eu tava vendo aqui, ó, a senhora, além de ser missionária, também é pregadora, cantora, palestrante. Meu Deus. Bacharel em teologia pela Faculdade IBETEL. Isso. Olha só. E a Sara Salles, como ser humano, como pessoa, como Meu a senhora Deus. se identifica? Sou sanguínea, já dá pra ver, né? Mas eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa Eu só não gosto que tu não deixa eu falar, tu me interrompe toda hora. Fábio. Esse Fábio Santos é só Deus, eu tenho misericórdia, viu? Tá igual a missionária Ruth Benigno. Ela teve comigo. Gostei muito do podcast dela, viu? Muito bom. Mas ela foi saltando, eu falei, agora eu vou ter que explorar os assuntos. Não, mas mulher é assim, Fábio, mulher Verdade, é assim, fala mesmo. que a mulher fala tudo muito mesmo. mais, o triplo do homem, imagina? E eu sou homem e sou baiano. daí eu Já sou pensou? marido, né?
Aquele lento. Misericórdia, Jesus. Aí a Sara é igual o Google, né? Eu sou. É igual o Google. Você já viu a rádio Google? O Google você vai pesquisar bem assim, ó. Quem era José? Aí o Google já responde. Coloca José do Egito. José governador. Ai, Fábio, olha, só você, viu? Você é terrível. Que agora eu que te interrompi. Então, tá, eu sou sanguínea, né? Sou uma pessoa de bom coração, eu procuro ver as coisas por uma vertente mais otimista, né? Sim. Sempre procurando isso para não tornar a vida mais leve, né, Fábio? Sou mãe do Fábio Filho, esposa do seu xará, Fábio Benevides, né? E é isso, Fábio. Eu sou uma pessoa muito tranquila de se lidar. Eu falo que se a pessoa não se der comigo, ela não se dá com ninguém mais, né? É mesmo? Eu sou, como é que fala? Eu tenho uma opinião muito forte, né? Você sabe disso, né? Nos nossos encontros em família, né? Quando a gente começa a discutir um tema, e o Fábio também gosta de provocar, viu, gente? Então, assim, quando eu tenho que defender um pensamento meu, eu vou até o fim. Também, se eu estiver errada, eu sou muito consciente e falo, não, realmente, não é por esse caminho, né? Então, eu tenho um espírito de liderança muito grande. Eu sou daquela que não espero. Eu peço uma vez, não fez, eu vou atrás e eu faço, descubro, né? E, de certa forma, isso é bom, né? Porque você não fica refém de outras pessoas esperando as coisas acontecerem, né? Sim. Acho que é por isso que eu prego tanto sobre se movimentar para Deus operar, né? Que nem Jabes não ficou lá, eu sou provocador de dores. Minha mãe, por que minha mãe fez isso? E você acha que precisa se movimentar para Deus? Sim. É porque eu penso assim, que no reino sempre Deus reage, né? Existe uma ação humana para uma reação divina. E a gente vai ver tantos episódios bíblicos que o homem precisou agir para Deus reagir, né? Vou falar do Novo Testamento, tá? Todas as vezes que Jesus operou um milagre, teve que ter uma ação, tá? Então, a mulher do fluxo de sangue rompeu, foi lá, tocou. O Bartimeu gritou. Zaqueu subiu na figueira. Na figueira. E os outros que não conheciam Jesus, por exemplo, o homem do tanque de Betesda. Tanque de Betesda. Ele não conhecia Jesus. Jesus chega para ele e fala assim, quer explicação? Ah, mas não tem ninguém que me lance no tanque, sempre veio o anjo, aquele negócio todo, aquela conversa. E basicamente Jesus olha para ele e fala assim, então vai, levanta. Levanta, toma o teu leito e anda. Isso é o quê? Uma ação. Uma ação. Uhum. Entendeu? Jesus falou o quê? Levanta, toma o teu leito e vai embora. Entendeu? Então, assim, sempre tem que ter uma ação. Quando ele pega a mulher encurvada, que ele está pregando na sinagoga, e de repente ele para e fala, mulher encurvada, vem aqui. Porque a mulher não estava dentro da sinagoga, encurvada. As mulheres nem dentro da sinagoga Jesus ficavam. Chama para o meio, né? Jesus chama para o meio. E ela vai? Claro que vai. E a Bíblia diz que ele lança uma palavra e depois ele toca nela. Então, sempre tem que ter uma ação. Então, essa questão de que, Deus vai fazer daqui onde eu estou. Por exemplo, como pregador, eu não sei se você é assim. Eu acredito que sim. Eu já vi você pregando algumas vezes. Acaba a ministração, viu? Saia do teu lugar, vem aqui receber uma oração, né? Gente, vocês têm que entender, você que está assistindo a gente. Quando nós chamamos as pessoas para frente, não é para dar visualização, não é para dar like, não é para saber se a mensagem foi recebida, pelo menos da minha parte, se vocês receberam a mensagem. Não. A gente quer que a igreja se movimente para receber aquilo que Deus tem para a igreja. Deus pode me dar a minha vitória aonde eu estou, lá no meu banco? Pode. Ele é poderoso para fazer isso. Mas ele quer ver a tua intenção. Entendeu? Se você a tua ação, entendeu? Vem, irmão, e tem pessoas que vêm correndo, Fábio. Você vê que se joga e Deus abençoa depois. E isso é pra vida, gente. Isso é pra vida. Tem gente que quer um emprego, mas não quer entregar currículo. Tem gente que quer entrar em uma empresa, mas não quer se profissionalizar. Desse jeito. Gente, existem coisas que de fato, quer dizer, existem não, tudo precisa de uma ação humana, até para realizar um podcast, até para criar conteúdo tudo, nas redes sociais. Precisa de uma ação. Aí tem gente que, olha lá, tem gente que fica falando, eu queria tanto ter um podcast, bombar nas redes sociais, mas eu não tenho estúdio. Ora, tem o AC Vídeo aqui, Aládio. Meu Deus do céu, entre em contato, né? Entre em contato com esse vídeo ali no Instagram. O Aládio vai fazer o melhor preço, vai ou não vai? Eita Deus. Hoje, então, gente, é ação, haja. As coisas só vão acontecerem depois que você quer agir. Eu quero ser um pregador. Vai orar, age, estuda, busque conhecimento de Deus. Entendeu? Sofra, porque é sofredor. Mas tudo é sofrimento. Só que as pessoas, Fábio, só veem na hora que você está triunfando. Eles não sabem o que se passa nos bastidores, entendeu?
de uma vida. Ai, o Fábio tá voando, tá pregando, tá indo em grandes eventos, mas não sabe onde a gente começou. Eu, por exemplo, tem gente que vê lá, eu indo e vai lá, Maranhão, Rondônia, Amazonas, e viaja, tudo. Aí a gente posta, né? Porque eu não vou ficar postando prova, Fábio. Pelo amor de Jesus Cristo, né? A gente vai postar coisa que edifica, prova né? já basta sofrer, já basta sofrer, né? E viver ela, né? Verdade. Aí você vai lá, posta lá, olha, gente, tô indo lá pro Amazonas, né? Eu tô indo pro Maranhão, tô indo pra Manaus, eu tô indo, enfim, para onde Deus tá me levando. Eu tô indo lá pregar. Aí as pessoas ficam, nossa, eu queria sim, né? Aí você chega no hotel, você marca uma foto e põe lá o nome do hotel, quando a pessoa vai ver um hotel, assim, até top, né? Aquele hotel 5 estrelas. Nossa, eu queria estar lá. Mas aonde a gente começou? Eu comecei dentro dos trens. Como canta o Alisson, ninguém imagina o que a gente passa. Ninguém imagina o que a gente sente. Então a gente passa a situação. Eu comecei dentro de um trem, nas composições da CPTM, em São Paulo, entendeu? Indo trabalhar. Indo trabalhar. Então, quer dizer, eu trabalhei a vida inteira. Você falando de missionária, né? Tem gente que acha que ser missionário, sabe o que quer? Pedir a conta do emprego e sair aí errante pelo mundo. Gente, preste atenção. Você quer ser missionário? Se prepare, estude, leia, ore e espere o tempo de Deus para você fazer as coisas certas. Falando sobre pregação e pregadores, qual o desafio de uma mulher pregadora? Meu Até porque Deus. a mulher, ela sempre sofreu, até dentro da igreja, para ter oportunidades, Sim. né? Querendo ou não, a nossa sociedade, machista. no geral, sempre foi machista, né? Um pouco machista. Então, para as mulheres, eu penso que algumas oportunidades, alguns lugares, foram até mais difíceis para ela alcançar. Eu reconheço isso. E na questão de pregadora, é difícil também? Fábio, hoje já não é tão difícil, né? Graças a Deus, nós tivemos pregadoras que abriram o caminho para a gente. Né? Vieram pregando, então há grandes pregadores aí como Helena Raquel, como Camila Barros, até mesmo, né, que hoje já não está no nosso segmento, a Lana Holder, né? A Lana Holder foi a primeira mulher a pregar nos Gideões, né? Tudo bem que depois ela se descambou, se perdeu, mas enfim. Essas mulheres vieram abrindo o caminho. E ela continua pregando a verdade. Continua, tá? Eu vi lá. Eu vi, né? Ela prega a verdade. Ela prega a verdade. Só não do vive. jeito dela. Não vive, do jeito dela, né? Enfim, mas abafa o caso, né? Não é esse é o seu foco. Mas, enfim, Fábio, aí elas vieram abrindo o caminho. E como elas vieram abrindo o caminho, as portas foram se abrindo para as mulheres. Sim. Só que assim, Fábio, eu falo muito isso quando eu estou conversando com outras mulheres. Mulherada, se prepare. Já falei isso no outro podcast que nós fizemos, né, com a Lucy, com a Sarinha. Se preparem, porque a mulher carrega um estigma ainda hoje de só gritar, de só profetizar, de contar testemunho e tal. De chorar, entendeu? De apelar. Porque pra mim, eu acho que muitas vezes é apelo, né? Não, acho que é sentir a mensagem. Pode ser. Mas assim, né? Não vou generalizar. Sim. Só que assim, Fábio, tem muitas que não se preparam, acha que é só isso, entendeu? Quando de fato a mulher é pregar, então vamos pregar, gente. É porque a mulher há muito tempo tinha essa ideia, que mulher não pregava, só contava testemunho. Não, mas não é pregar a palavra. Eu fui pregar num campo aqui, não vou falar o lugar, mas foi uma igreja, e o pastor, preguei a primeira noite, quando terminou o culto, ele falou assim, irmãos, amanhã vamos chegar cedo, porque nós vamos começar o culto no horário, porque vocês já observaram que o tiro da pregadora é longo. Ou seja, ela tem conteúdo, entendeu? Então as mulheres precisam se preparar. E ainda mais nesse tempo, Fábio, que as mulheres estão com um espaço muito maior, entendeu? Muito maior. Mas mesmo assim, tendo esse espaço ainda é difícil. Por causa de quem? Dos homens que são machistas ou da liderança? Não. Por causa das próprias mulheres, que quando têm oportunidades, não aproveitam. Quantas mulheres a gente viu tendo oportunidade em grandes eventos e se saíram mal, sabe, chega num lugar sem preparo, aí chega num determinado evento grande, que não precisa nem citar nome, em vez de pregar, fica, cheguei, estou aqui, e bate num, bate no outro. E eu fico olhando, falo, Jesus, né? Deus tenha misericórdia dessas mulheres que estão vindo. Tem que se preparar, tem que buscar Deus. Inclusive, eu tenho um curso que está na Faculdade de Betel, no site da Faculdade de Betel, foi um curso elaborado por mim, pela Keila Leite, que se chama Mulheres Pregadoras, né? Então, assim, se você quer também, vou fazer que vender meu peixe, né? Se você quer também melhorar, se aprimorar, entra lá no site, entendeu? Da ibetel, ibetel.com, e você vai ver lá o curso voltado para mulheres.
tá? Mulheres que pregam. Então, é para preparo. Então, assim, agora tá muito bom. Eu diria que a fase pior para as mulheres já passou, Fábio. Mas qual é o maior desafio de uma mulher pregadora hoje? Dominar a palavra. Dominar a palavra e dominar as emoções. Porque oportunidades tem. Tem, Fábio. Eu falo porque quando alguém me liga pedindo, Sara, tal data, eu não tenho... Você tem uma mulher para me indicar? E eu tenho dificuldade de indicar mulheres para pregar. Entendeu? Por quê? Porque primeiro que o líder está se baseando em mim. Então, você me indica alguém, então a pessoa tem que ser melhor do que eu. Entendeu? Sim. Tem que ser melhor do que eu. Oportunidade tem porque antigamente eu via que os grandes eventos de mulheres, círculo de oração principalmente, eram homens que pregavam. E hoje não. Hoje eu já vejo mais mulheres pregando nos eventos de mulheres. Sim. Né? Então, os dois maiores desafios das mulheres hoje, Fábio, é controlar as emoções, porque a gente é muito mais emoção do que o homem, e se preparar na palavra, entendeu? Porque elas acham que não, tá bom ali, vamos pregar ali, tá bom, que é rasinho, não. Vai para o conhecimento, vai para a palavra, né? Vai buscar, porque tem, né? Não seja papagaio de pregador, tudo que ouve e fala, entendeu? Tem algumas passagens bíblicas que você olha as pessoas reproduzindo, Fábio. Nessa parte eu sou muito chata e eu sou muito, como é que fala? Eu debato mesmo, eu vou, né? Quantos anos da minha vida eu ouvi as pessoas falaram de Betseba? Sabe? Que Betseba foi culpada do pecado de Davi. E eu ficava assim, pensando... Claro que não, Fábio. Aonde que Betseba foi culpada do pecado de Davi? Tô perguntando. É só ler o texto. Não, eu provo. Oxi. É só abrir a Bíblia. Sim. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 11. Você vai ver o escritor dizendo assim, e era tempo dos reis irem para a guerra, primavera. Todo mundo sabe que os reis iam para a guerra na primavera. Era tempo de ir para a guerra. Davi foi? Não foi. Grande líder, um homem segundo o coração de Deus, sabe? Que tinha, escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus antes, quando era ainda adolescente, entendeu? Só que o que ele faz? O poder faz com que ele suba para a cabeça dele. O poder de ser rei, os ganhos, as vitórias das guerras. Então, não preciso ir. Vitória está ganha, eu vou ficar. E a Bíblia diz que ele acorda tarde e se levanta para ir passear no terraço. E outra coisa, as pessoas que leem Bíblia, que interpretam, todos os pregadores estão me ouvindo aqui, eu falo sempre, da casa do meu pai eu sou a menor. Eu me sinto ainda muito limitada. E isso é bom para mim, porque cada vez que eu me sinto limitada, eu vou buscar conhecimento. A gente sabe que o contexto, a gente tem que entender o que o texto está querendo dizer. Sim. Davi se levanta com desejo de saciar a carne, Fábio. E a psicologia fala que um pensamento gera um sentimento gera uma ação gera consequência. Por que eu digo que ele levantou com desejo de saciar a carne? Porque ele se levanta e ele vai olhar para onde? Ele vai olhar para o local onde era feito o ritual de purificação. Ele está num lugar alto e ele vai olhar para você, Massara, você está falando heresia. Não estou, não. Vai para o texto. Ele olha e vê o quê? Uma mulher se banhando. Algumas versões falam banhando e outras versões falam lavando, né? E a Rede Record, recentemente, colocou lá uma visão, e os crentes que não lê Bíblia e assistem novela vai ficar pegado nisso aí. Que Betseba comprou uma casa, Urias comprou uma casa e pôs uma banheira lá no terraço da casa, e Betseba se deitava, inclusive a atriz muito bonita, né? E Davi ficava lá de cima, cobiçando. Gente, para com isso, cara. Né? As pessoas têm que estudar, é o que eu estou dizendo, as pessoas têm que ler Bíblia. Aí, a Bíblia fala que ela estava lavando ali, Fábio. A palavra ali no original quer dizer purificando. A palavra que é utilizada ali, ela estava se purificando. Porque como é que funcionava a purificação da mulher? A mulher ficava, vamos falar o português claro, né? O seu sangramento, a sua menstruação. Sim. Ela contava 7 dias. 7 dias de sangramento. O sangramento acabou, ela contava mais 7 dias para se certificar que o sangramento tinha acabado, para fazer o ritual de purificação. Isso foi um preceito que Deus deixou. Está lá em Levítico. É só ir lá ler. A partir do capítulo 11, 12, se não me falha a memória. Sim. Então, a mulher, isso foi uma ordenança de Deus, para a mulher ficar resguardada. Então, ela não cozinhava, ela não lavava, ela não fazia nada. Ela ficava só de boa. Quando dava os 14 dias que ela cumpria os dias do sangramento que tinha parado o sangue, ela pegava uma pombinha, uma anciã do vilarejo e até o sacerdote dizia,
Tô limpa do sangue, quero fazer o ritual de purificação para voltar para os afazeres da casa, voltar para o meu marido. Fazia-se esse ritual numa mikva, que era um poço de água corrente, né? Eles represavam a água, abria aquele poço e a mulher se lavava ali, falando os preceitos da purificação, depois sacrificava e voltava para casa. E esse lugar onde era feito o ritual de purificação era lugar nos lugares baixos e era aberto. Então, quando Davi vai caminhar, ele vai olhar para lá. Ele vai olhar para o local onde está sendo feita a purificação. Davi conhecia Betseba ou não? Conhecia. Ela era do convívio. Só que o que ele pergunta pro serviçal? Quem é aquela que está tomando banho? Devida distância. Quem é aquela que está se lavando? Quem é aquela que está fazendo ritual? Não é Betseba? A mulher do Urias, ou seja, não é Betseba que tu sabe quem é que tu conhece e o marido está na guerra? Ele, como rei, né, que era o costume, vai e manda buscar. Por que ele olha para Mikva, Fábio? Porque ele só podia pegar uma mulher que estivesse purificada e nenhum homem tivesse tocado nela. E nem o marido tivesse tocado nela. Então ela estava limpa. Aí ela vem, se deita com ele. Aí o texto fala, verso 4. E ele mandou buscá-la. Aí tá em parênteses, porque... Purificadinha, mas não era dele, né? Não era dele. Tava assim... Verdade. Tava assim, ó. Porque já havia se purificado da sua imundícia, entre parênteses. Então, isso nos dá também embasamento para saber que ela estava fazendo ritual de purificação. Entendeu? Tanto que ela fica grávida. Quando ela tem a relação com ele, a primeira relação fica grávida. Tava no período fértil. Fértil. Mulheres que estão me assistindo que fez tratamento para engravidar, sabe que o pico da ovulação da mulher é no 14º dia do primeiro dia da menstruação. Entendeu? Você vê como é que Deus é tremendo, né? Ele fez essa ordenança para o povo poder multiplicar, Fábio. Entendeu? Uhum. Para o povo poder multiplicar. Então, a mulher saía do período da purificação lá, ia se deitar com o marido e já ficava grávida. Então, a ideia de Davi já foi mesmo... Foi pecar. Aquele dia ele estava pro crime. Pro crime. Ele estava querendo pecar. Ele estava querendo saciar a carne. A ociosidade de Davi deixou ele desejoso Fábio, de pecar. Meu Deus porque do céu. A ociosidade, de fato, leva o ser humano a este sentimento pecaminoso. Só que tem uma coisa. Por isso é necessário estar ocupando a mente. Ocupando a mente. Só porque a ociosidade não é ruim. Diga-se de passagem. Não, a ociosidade é ruim. Não. Ociosidade? Não é ruim. Você não ocupar sua mente? Não é questão de ocupar. Ociosidade é um tempo que você não tem nada para fazer. Isso se chama ociosidade. Agora, o que vai determinar se ela vai ser boa ou não é o que você produz nessa ociosidade. Mas a ociosidade de Davi ali era muito ruim, porque foi na época das primaveras. Sim, é o que eu estou dizendo, para a guerra e ele não foi. Não foi, é isso que eu estou dizendo. O que você produz na sua ociosidade? Quando eu estou em guerra e deixo de guerrear para ficar na ociosidade... Sim. Por exemplo, você está na tua casa, de boa, tá? Você fez tudo o que você tinha que fazer e de repente você deita, você está ocioso. Não, aí eu tô... E aí você vai produzir? Não, aí eu não estou ocioso. O que você vai fazer? Aí eu estou em um momento de descanso. Não, mas é ociosidade, Fábio. Ociosidade significa um tempo que você não está fazendo nada. E aí, se você produz dentro dessa ociosidade, por exemplo, você tem um tempo livre, tá? Se você for ver pornografia, se você for assistir um filme pornográfico, se você for fazer fofoca, se você for falar mal de alguém, você está produzindo coisa ruim dentro dessa ociosidade, dentro desse tempo livre que você tem. Agora, quando você tem um tempo livre, essa ociosidade, se você produzir dentro dessa ociosidade coisas boas, por exemplo, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, entendeu? Vai ler coisa que edifica, vai falar coisa que edifica. Logicamente, você vai ter coisas boas, produtivas. É por isso que eu digo, dentro da ociosidade, você tem que produzir. Porque se você não produz, você vai procurar coisa que não edifica. Então, é isso que eu estou falando. A ociosidade, ela se torna ruim... Quando você não produz coisas boas nela. Porque... Assim, quando você está ocioso, a sua mente não está se ocupando com alguma coisa, principalmente com as coisas do reino. Assim, a ideia é o quê? Você não pode deixar a sua mente ociosa. Não pode. Se a sua mente estiver ociosa, ela é propícia para ninho de demônios. Sim, com certeza. Por isso que você tem que produzir. Você tem que orar, você tem que buscar. Então, Davi ele tinha que estar onde? Na guerra, e não estava. Não estava. Entendeu? E estava desejoso de saciar a carne, entendeu? Lembrando que não é só o homem, né, nesse contexto aí. Davi é um exemplo, mas existem homens e mulheres com a mente ociosa. Sim. Que estão pro crime. Ô, Fábio, só para concluir. Eu sempre digo, Davi estava no lugar errado. Devia estar na guerra. E Betseba?
Betseba estava no lugar certo fazendo o que tinha que fazer. Sim. E entrou no contexto. Tanto é, Fábio, que depois que ele se arrepende, Deus perdoa e Deus dá Salomão. E do ventre que nasceu o pecado, Deus faz nascer Salomão, a dupla honra. Entendeu? E eu vi até a Ruth Benigno falando sobre isso, e eu achei muito interessante, ela falando sobre as mulheres da vida de Jesus. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. As mulheres da vida de Jesus que entram na genealogia de Jesus, né? Que é justamente o que a Ruth comentou aqui no podcast dela. Tamar, né? Raabe, Ruth, Betseba e Maria. Todas fora do padrão, e algumas, ao olhar da sociedade, não ia dar em nada. E começando de Leia, né? Porque o escritor, ele omite o nome de Leia. Mas Leia foi o que deu o início de tudo, né? Para que viesse o Cristo. Então é isso que eu falo. Tem que estudar, tem que buscar subsídio teológico, tem que entender para quê? Para não ficar falando bobagem. Você acha que as mulheres hoje, não de forma generalizada, mas a maioria, são despreparadas para o púlpito? Grande maioria, Fábio. Sério? Grande maioria. E não é só no questão de Bíblia, tá? Bíblia é o pior, né? Que eu acho. Mas elas estão despreparadas no emocional. Elas estão despreparadas no semancol. Qual o semancol, Fábio? Eu já vi mulher subir no púlpito com cada tipo de roupa que você fala assim, meu Deus do céu, essa mulher não tem espelho em casa, cara? Entendeu? Porque eu não tô aqui, eu não tô falando sobre usos e costume, tá? Calça, saia, não. A tua igreja, você vai obedecer ao teu pastor. O pecado não está em usar, o pecado está em desobedecer a ordem do líder. Mas tem mulheres que sobem no púlpito que os pastores não podem abrir o olho, Fábio. Porque se abrir o olho, misericórdia, os bichinhos nem cultuam. Porque as meninas, uma saia a vácuo, Fábio. E tem aquelas tal de saia, como é que é? Princesa, sei lá como é que é o nome. Sereia. Que ela vem modelando o corpo, chega aqui embaixo, ela abre assim, e umas pregadoras, e elas começam... Lembra da Yayayuyui? Então, eu não presto atenção nessas coisas, não. Não, porque né, quando eu tô na igreja... Ai, Jesus. Quando eu tô na igreja... Eu não presto muita atenção nessas coisas, não, porque quando eu tô na igreja, eu tô ali pra cultuar Deus. Mas mulheres que prestam atenção em mulheres, né? Por exemplo, a mulher não se veste pra homem, não. Conforme Só dizem. que você sabe que a visão da mulher é diferente da visão do homem, tá? Isso eu aprendi com a minha profissão, que eu sou instrutora de autoescola, você sabe disso. Sim. Então, o olhar da mulher é aberto. O olhar do homem é focado. Sim. É por isso que eu falo para as mulheres. Eu digo, gente, aprendam a se vestir. Porque o homem, para olhar, ele foca. Entendeu? Por exemplo, você tá no shopping com a Giane, tá? Andando, passeando. Vem a moça bonita. Isso é involuntário, Fábio, de vocês. Porque isso Deus colocou no homem. É a fisiologia da gente. Entendeu? O homem é atraído pela visão e pelo olfato. Então, você vai fazer o quê para olhar para a mulher? Você vai focar. Você vai passar, vai focar. Para o homem olhar, ele precisa focar. Você deu o exemplo do homem errado, porque eu não olho. Ah, não, entendeu? Você não olha, você é diferente. Você é de outro planeta. Viu? Que olha é o Aládio, Agora como a mulher tem a visão aberta, ela olha sem focar. Então, por exemplo, quando a irmãzinha chega no culto com a bolsa nova, com o sapato novo, aí eu vou olhar para essa câmera aqui só para dar o exemplo. A gente tá aqui, ó. A gente faz isso aqui, ó, gente, ó. Assim, ó. A gente já viu tudo. A gente viu a marca do sapato, a gente viu a bolsa, a gente viu... Por quê? Porque a visão da mulher é aberta, ela não precisa focar. Então, por isso que eu falo, um dos desafios das mulheres que não estão preparadas também é a roupa. Entendeu? Gente, olha no espelho, roupas transparentes, roupas decotadas, Se você aspira por um ministério, seja ele do louvor, seja ele da palavra, aprenda a se vestir, aprenda a colocar uma roupa decente, que vai subir no púlpito, e você não vai ser motivo de pecado de homem nenhum, porque tem irmãos... lascívia, né? Eu acho que um dos pecados... Sim, que mais se destaca dentro da igreja hoje é a lascívia. E, infelizmente... as pregadoras e cantoras entram dentro desse pecado. Às vezes até de forma involuntária. Involuntária. Né? Não, mas umas é voluntária, Fábio. Mas não generalizando, a grande né? maioria. Algumas... Quer ficar muito, sabe? Às vezes aquelas bonitas de corpo, sabe? Que tem um corpo. Porque, que nem uma psicóloga. Vamos falar psicóloga do Fábio, do meu marido. Vamos falar algo... Vamos falar algo aqui. É aquela psicóloga lá... Não é crente, não. Vai, fala. Qual é o nome dela? Eu nem sei o nome dela. Ela viraliza no Instagram. Viraliza. Dando palestra para as igrejas, não. Ali é terrível. Mas ela não viraliza pelas palestras. Né? Não, ali é... É pela roupa mesmo. Misericórdia, né? Então vamos de fato aqui... infelizmente, cantoras e pregadoras de forma involuntária e tem também de forma voluntária. Agora, você há de concordar comigo também que existem mulheres que elas são sensuais por natureza. E é difícil nessa sociedade cultural
que a moda hoje está estampada tudo para lascívia, para incitação à prostituição, é difícil encontrar roupas para essa mulher que seja uma roupa legal, bacana e que não fique justa desenhando o corpo. Esses dias eu vi alguém falando... Tá difícil, cara. Tá difícil encontrar roupa que não seja decotada. Mulheres... Existem mulheres que têm um padrão de beleza e tal, e elas não têm culpa, às vezes, de ser modelada, essas coisas. Ela não tem culpa de ser modelada, mas ela tem culpa a partir do momento que ela entra numa loja e compra roupa, mas aí ela tem que procurar. Procure, e às vezes não acha. Acha, às vezes Fábio. não acha. Acha, Fábio Santos. Acha. Entendeu? Mas a questão do ego, do eu ser bonita, entendeu? Infelizmente. E outra coisa, o espírito. Você sabe, né? A pomba é terrível. É por isso que tem mulher que dá vontade de colocar a mão na cabeça e expulsar a pomba gira, entendeu? Daí existem todas, né? Tem Cigana, rainha. Não, tem um monte, meu filho. Dá vontade de expulsar. Então você acha que existem muitas mulheres despreparadas até nessa questão área. De vestimenta Sim, mesmo, né? até nessa área de vestimenta. Tem umas que se vestem na intenção de provocar. De provocar, também. Fábio. Infelizmente, de provocar. Tem umas que se vestem e o complicado provocar. é que depois ainda diga o marido, o fulano não parou de me olhar, né? Aí você, como é que você vai colocar uma mulher dessa? Ô, Fábio, como é que você vai colocar uma mulher dessa no púlpito, Fábio? Entendeu? Como é que vai colocar uma mulher dessa no púlpito? Então, eu acho assim que pregar não é só... A palavra é o primordial. Tá? Tem que estar preparado na palavra. Mas tem muitas questões que estão ao redor do ministério para a mulher feminino. Outra coisa também, que ela tem que se atentar à roupa, ela tem que se atentar que ela precisa honrar a liderança, ela precisa honrar os pastores que estão no púlpito. Quantas mensagens... Fábio, toda vez que eu vou entregar uma palavra profética para a igreja, que seja de exortação, ou que seja até mesmo para o altar, para o púlpito, para a liderança, eu falo sempre, pastor, subordinado à sua autoridade, com muita humildade, e sabendo que o senhor é o anjo da igreja, eu vou entregar essa palavra para a igreja. Agora tem mulher que fala, eu falo mesmo, eu digo mesmo, eu vou entregar. Gente, não precisa disso. Você tá entendendo? Então a mulher tem esse preparo também de como se portar no púlpito, de saber que você não tá ali para afrontar ninguém, muito menos a liderança, muito menos os pastores. Tem que ter inteligência, sabedoria, sabe? Eu acho que a mulher tem que buscar tudo isso. Então é um conjunto de coisas, Fábio. Eu entendo. É um conjunto de coisas. Concordo contigo. Missionária Sara, a gente está caminhando para o final, mas antes, hoje você está com 40, você falou já, né? 40 e alguns. São muitas experiências. Eu gosto de falar minha idade. 46. São muitas experiências. 46 bem anos. vividos. Não parece ter 46. Obrigada. São muitas experiências vividas em Deus, Sim. ministério, experiência de vida também. Mas o que é a vida? Meu Deus, a vida é algo grandioso, né, que Deus nos deu. A vida é uma oportunidade de marcar outras vidas. A vida é uma preciosidade, entendeu? Que a gente tem que aproveitar o máximo para fazer o melhor, né, para deixar um legado. Porque ela passa, como a gente falou no começo, né? A vida passa. E o que eu vou deixar para o meu legado? Então, a vida é a oportunidade de você deixar um legado, de você deixar exemplos, de você deixar marcas positivas, lógico, né? Eu acho que a vida é isso, ela merece ser bem vivida, com Deus, com a tua família, né? Com aqueles que te amam, que te permeiam. Não se permitir viver com pessoas que não gostam de você, né? De viver, já está falando vida, né? De viver pessoas... Ficar sofrendo com gente que não quer a gente, né? Porque, infelizmente, tem isso. Então, aproveitar a vida da sua melhor forma, servindo a Deus, com a sua família e com quem realmente ama você, aproveitando cada oportunidade que a vida dá. Sara Salles, o que é a vida? Meu Deus, Fábio Benevides, Fábio Santos. Para mim, a vida é isso. A vida é Cristo. A vida é Deus. A vida é isso, para mim, né? Para Sara. Fala de novo. Sem ser de forma introspectiva, sem ser de forma filosófica, de forma introspectiva, o que é a vida? De forma introspectiva. Vamos introspectar aqui. A vida é a vida. Tá assim. Esse Fábio Santos é uma benção, gente. Vocês não convivem com ele, eu convivo com ele todo dia. Ele faz essas coisas de propósito. Como falava uma amiga, ele faz isso de proposta. A vida é um dom de Deus, é algo especial demais, Fábio. E tem que ser bem vivida na minha visão. Entendeu? É isso aí, Sara. Muito obrigado por eu que agradeço, mais uma participação Fábio no Eu Acredito Santos. Podcast, por se doar Nós estamos e compartilhar juntos. o que Deus tem depositado na sua vida. Eu tenho certeza que o público está falando assim, tá acabando. Você viu, gente, que ela não deixa eu falar? Ela Fala, não Fábio. deixa eu falar, ela nem deixa eu perguntar lá.
Vai lá, Jorge. Pergunta, faz a última pergunta, vai. Falaram aqui, da roupa, ó. Manda a costureira fazer, tá vendo? As mulheres que ficam andando aí de toda... Nem todas têm dinheiro, igual as missionárias aí, pra ficar pagando costureira, pra fazer tudo. Fábio roupa, Santos. Alfaiate, entendeu? Essas coisas. Fábio Santos, por favor. Quem não quer fazer, dá desculpa. Quem quer fazer, dá um jeito. É isso aí. Gente, nós vamos nessa. Você que está aí no canal do pastor Carlos Cardoso, muito obrigado por sua audiência, obrigado por me aturar. Todas as quartas-feiras é o pastor Carlos Cardoso que está aqui na Hora da Profecia e hoje ele permitiu que eu estivesse assumindo o lugar dele nessa programação. E você não falou do Fogo na Brasa. Porque eles não trouxeram o negócio, vou falar deles se eles não trouxeram. Assim, é Fabrício, não? É o Fabrício, eu tô com fome aqui, ó. Estamos com fome, aí, não trouxe Fabrício. nada. Eu mandei mensagem pra ele até agora, não me respondeu, vou falar dele. É brincadeira, Fabrício é um amigo pessoal do Fogo na Brasa que sempre serve a gente aqui com os comes e bebes. Então, pastor Carlos Cardoso, muito obrigado por permitir eu tomar um espaço aqui no seu canal. A audiência do pastor Carlos Cardoso, você pode conhecer o nosso trabalho no canal Eu Acredito Podcast, pode procurar aí no YouTube depois. Pessoal do Eu Acredito Podcast, procura o canal do pastor Carlos Cardoso, tem muita coisa boa lá, ele trabalha muito sobre a escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos ou das últimas coisas. Procura lá. O pastor Carlos Cardoso está assistindo? O pastor Carlos Cardoso é um homem de Deus, alguém que tem muito de Deus para compartilhar com essa geração. Muito obrigado, pastor Carlos Cardoso, por ceder o espaço aqui da AC Vídeo Estúdio. Se você é de Curitiba e região e tem um podcast que está no papel, está em mente e você não sabe como desenvolver, entre em contato aqui com o pessoal da AC Vídeo, especialmente o Aládio Camargo. Procura aí, o contato já está passando na tela, né? O site aí o site no Instagram, AC Vídeo Podcast. Entre em contato, faça seu orçamento e quem sabe você pode bombar nas redes sociais com o seu conteúdo através desse estúdio. Tá bom? O pessoal aqui é bênção, vai te servir com maior alegria, com maior felicidade. Sara, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Fábio. Você quer deixar uma palavra? Eu quero, eu já ia te cortar, sabia? Só para ver você bravo. Pessoal, olha, as agendas de 2023 já estão fechadas, já está fechada, não tenho mais data livre, mas eu estou à disposição da tua igreja, na tua cidade. Me siga lá nas redes sociais, @Sara Salles, Sara com H no final e Salles com 2 L's, oficial, tá? Tem também lá o meu canal no YouTube, tem também o Facebook e o telefone, posso falar? Pode. Telefone da assessoria 42984421315. É isso aí. Deus abençoe. Obrigado, viu, Fábio? Meu sonho é um dia eu falar bem assim, as minhas agendas do ano tal, tá tudo fechada, não tem mais dizer. Minha tá tudo aberta, gente. Pessoal, eu vou nessa, com a graça de Deus. Amanhã estamos de volta com mais um bate-papo incrível no Eu Acredito Podcast. Esse Fábio é tão besta, cara. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. A C Vídeo Produções está com uma novidade para você. Montamos uma estrutura de podcast totalmente profissional. Você pode bombar nas redes sociais e ampliar as visualizações dos seus canais no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, fazendo um podcast profissional perto da sua casa. Temos também estúdio de gravação para a sua empresa, com Chroma Key. Fazemos artes para você divulgar a sua imagem e seus negócios com muita qualidade. Hoje tudo está na internet e quem não é visto não é lembrado, mas a qualidade das postagens e vídeos fazem toda a diferença. Somos uma empresa que estamos há mais de 20 anos no mercado gospel e estamos ampliando a nossa cartela de clientes. Temos o melhor preço e qualidade de podcast de Curitiba e região metropolitana. Venha nos conhecer, clique no link, temos uma equipe pronta para lhe atender.